O final dos vilões em Café com Aroma de Mulher. Saiba agora o final de Ivan, Lúcia, Carlos Mário e outros. Tudo começa após Ivan colocar Sebastião na cadeia pelos crimes que ele cometeu. O advogado fala para Gaivota que Sebastião vai ficar preso por 6 meses, até acontecer o julgamento. Gaivota diz que se Sebastião ficar preso por 6 meses, ele vai morrer lá e ela aqui. Então, o advogado fala para ela que a única forma de Sebastião não ficar preso é achar uma prova irrefutável da inocência dele para hoje, que vai ser o dia da audiência dele. Gaivota, desesperada, está do lado de Márcia e questiona ela: aonde está o Wilson? E ela continua: Márcia, por favor, aonde o Wilson está? Me fala. Na cena seguinte, já vemos Gaivota correndo desesperada atrás de um táxi. E ela pede para o motorista levá-la até a rodoviária. Gaivota chega à rodoviária e encontra o Wilson dentro de um ônibus. E ela questiona: Wilson, se você não fizer alguma coisa agora, você vai viver com medo para o resto da vida? Não vai ter 1 minuto de paz, você sabe. O Wilson responde a Gaivota que ele vai correr o risco, só que ela continua: Wilson, você saiu da fazenda porque você estava cansado, de saco cheio, porque você merece ser livre. Gaivota diz ao Wilson que ela não sabe quais os sonhos que ele quer ter na vida, mas que ele não vai conseguir realizar nenhum se ele continuar sendo um fugitivo. Gaivota fala para o Wilson que esse é o momento dele mudar as coisas. E ele fala: olha, Gaivota, vamos ser sinceros, a única coisa que te interessa é salvar o Sebastião. E ela diz que sim, que essa é a única coisa que interessa a ela. Porém, Gaivota argumenta que também interessa a ela a tranquilidade da Márcia e da irmã dele, a Margarida. E que nada fará mais feliz a Margarida que saber que ele está fazendo as coisas direito. E a Gaivota continua falando: não foi por isso que vocês se mudaram? Não foi para buscar uma vida nova? Gaivota suplica: Wilson, você veio para aqui porque você queria mudar, que esse é o momento para isso. Gaivota apela: Wilson, olha só o que você acabou de fazer. Você salvou a vida da Márcia, você salvou a minha vida. E agora é o momento de você salvar a sua vida. Acredita, confia. Você é um homem bom, você me demonstrou que pode ser. Enquanto isso, na audiência de Sebastião, a promotoria está pedindo prisão preventiva dele, porque, segundo ela, Sebastião poderia fugir para não responder aos delitos que ele cometeu. E a juíza concede aí a prisão preventiva para Sebastião. Mas nessa hora dessa concessão, Gaivota chega e pede licença. E se aproxima do advogado de Sebastião, Henrique. A juíza questiona ao doutor Henrique o que está acontecendo e ele pede a ela apenas 2 minutos, porque deve ser algo urgente. Gaivota fala baixinho para Henrique que o Wilson está disposto a depor. O advogado fala com a juíza. A defesa solicita a esse tribunal que escute o depoimento de uma nova testemunha, que poderia mudar radicalmente o curso dessa audiência. A juíza fala para o advogado que aquilo dali não é um julgamento. Ele diz que sim, mas que a promotoria já apresentou as provas, só que Sebastião não conseguiu se defender, e esse é o momento da defesa dele. Gaivota também implora à juíza que escute, porque Sebastião é inocente e eles trouxeram provas para poder provar isso, e há uma única testemunha, nada mais. A juíza então aceita o depoimento de Wilson. Dr. Henrique então chama o Wilson Brizenho para depor. Enquanto o Wilson está sentando lá na cadeira para poder fazer o depoimento dele, quem está chegando no povoado é o Carlos Mário. E quem vê isso são os amigos da Gaivota. Já voltamos para o depoimento de Wilson. O Wilson conta toda a verdade, falando que o dinheiro do patrão dele tem um destino certo, que é o tráfico aí de substâncias ilícitas. E ele continua:
Mas o meu patrão também tinha outro desejo: ferrar todos os valejos. O funcionário de Carlos Mário conta também que deu muito trabalho convencer Ivan a fazer parte de todo esse jogo sujo, mas o Carlos Mário sabia que ele ia conseguir. E justo no casamento aí do Ivan, ele presenteou ele com dólares, o que facilitou aí a entrada de Ivan no jogo de Carlos Mário. E quando ele lá tá contando tudo, a gaivota recebe uma mensagem aí do Leônidas dizendo que o Carlos Mário está no povoado. Em seguida, parte para o povoado, em que Leônidas fala para seu Pedro, o pai de Carlos Mário, diz que ele está indo para a fazenda. Eles convencem a seu Pedro a fazer alguma coisa para atrair o Carlos Mário até o bar dele. E enquanto aí o Wilson tá lá contando toda a história, cá, lá no bar de seu Pedro, eles estão inventando uma estratégia para atrair Carlos Mário até o bar. Então, seu Pedro liga para Carlos Mário, pedindo para ele encontrá-lo lá no bar, porque ele está morrendo. Então, o Carlos Mário vai até o local lá do bar conversar com o pai. Então, Carlos Mário chega lá no bar do pai e o pai começa a ter várias conversas com ele para segurar ele ali até a hora que a polícia chegar. O pai começa a relembrar uma época que ele bateu em Carlos Mário. E ele pergunta se o filho relembra disso. E ele diz que sim, que lembra todos os dias, porque ele tem uma cicatriz que veio dessa surra que ele deu, porque ele bateu nele com a fivela, porque ele roubou uma bola de uma loja. Eles acabam relembrando várias coisas, porém, Carlos Mário entendeu que o pai estava ali tentando forçá-lo a ficar no bar. Então ele se levanta para ir embora e quando ele se levanta, ele já dá de cara com Leônidas e também a Margarida. E ele pergunta: "O que que é isso aqui? Vocês estão aqui para me impedir de sair daqui?" E aí eles dizem que sim. Então Carlos Mário saca uma arma. Então a Margarida diz: "Se sacou é para usar." Eles partem para cima do Carlos Mário, a Margarida tenta tirar aí a arma de posse dele, porém ela acaba levando um tiro no ombro. Mas quem acaba aí jogando o Carlos Mário no chão é a Vicky, batendo um vaso de vidro na cabeça dele. A polícia chega em segundos e apreende Carlos Mário. Carlos Mário pede um segundo para poder falar com o pai. E Carlos Mário diz: "Papai, se você não tivesse me segurado, eu teria acabado com muita gente aqui no povoado." O pai de Carlos Mário pede perdão ao filho e o filho responde: "Eu que te peço perdão." E na sequência, na audiência do Sebastião, a juíza pede provas para o irmão de Margarida e ele diz que tem sim e mostra para ela um celular no qual ele diz que tem todas as mensagens que o Carlos Mário mandou para ele. O advogado de Sebastião fala então para a juíza: "Eu peço que retire todas as acusações sobre o meu cliente e prendam agora o Ivan." Ivan se levanta e diz que tudo isso é mentira, que eles não podem acreditar no empregado, que a palavra dele não vale nada. Mas de nada adianta, o Ivan é preso. Então já temos aí a prisão do Ivan, a prisão do Carlos Mário e na sequência já vemos aí a prisão do Pablo Emílio. A polícia vai até o escritório dele e dá para ele um mandado de prisão. Ele olha e é somente isso, o final dele. Em seguida, vemos o final da Lucrécia. Lucrécia vai até lá, a delegacia de polícia, levar uma mochila com roupas para o Ivan. Ivan fala que ela não precisava ter feito aquilo, e ela diz que sabe, mas a Júlia pediu. Ela fala para ele que ela vai embora, vai viver em Madrid, e ele fala para ela que ela tá indo viver com o Martim para usufruir de todo o dinheiro que eles roubaram dele. E a Lucrécia responde para Ivan que ela torce muito para que homens igual a eles não apareçam mais na vida dela. Ele pede para a esposa dele ficar, mas ela diz que não tem pena dele e vai embora. E por fim, o fim da Lúcia. No dia seguinte, Lúcia vai ter a Cafelite e diz que quer conversar com Sebastião e com Júlia. Sebastião vai encontrar Megera
E ela diz: eu achei que você ia mandar a Olga me mandar embora. E Sebastião responde: sinto muito pelo seu pai. E ela agradece. Lúcia diz que ficou muito feliz em vê-lo livre, e Sebastião diz que sabe tudo o que ela contou para a promotoria, que ela é uma excelente mentirosa. E a Lúcia responde que é justamente por isso que ela está ali, porque ela precisa olhar nos olhos dele e pedir perdão por tudo que ela fez. Lúcia diz que se arrependeu de todas as coisas que ela fez, e Sebastião, na lata, responde: não importa, não tem sentido. E ela diz que tem sentido sim para ela. Lúcia diz que finalmente ela entendeu por que ela ficou obcecada por ele. Sebastião pergunta a ela se ela também entendeu todo o mal que ela fez, e ela diz que sim, e que ela se agarrou ao relacionamento lindo que eles tiveram durante muitos anos. Sebastião diz a ela que naquele momento já não dependia mais deles, porque o amor que eles sentiam já tinha acabado, e era melhor eles continuarem como amigos. Lúcia responde que sim, definitivamente sim, e fala para ele que acredita que isso não seria possível agora. E Sebastião diz isso, que não será possível eles serem amigos. Sebastião diz que apesar de tudo tem a Sofia, mas ele fala para ela que ele vai se concentrar em cuidar da família dele. Lúcia diz que entende, e que hoje elas estão indo para Nova York, porque ela achou uma boa proposta de trabalho lá. Sebastião diz a ela que ele tem que ir, e ela pede só mais um minuto, que ela quer devolver para ele a aliança de casamento. Sebastião diz que isso não é necessário, mas ela diz que para ela é, porque simbolizava a união e o amor deles. Ela então coloca o anel na mesa e fala suas últimas palavras para Sebastião. Sebastião, eu espero que algum dia você consiga me perdoar por todo o mal que eu te fiz. E vai embora. Sebastião pega a aliança e joga na lata do lixo. Agora me diz, o que você achou do final dos vilões de Café com Aroma de Mulher? Deixe nos comentários que eu quero saber. E até o próximo vídeo do canal.